Olá pessoal, aqui é Maurício da Bela Trader, analista. Aqui eu vou mostrar, a gente fez algumas entradas hoje, né? Como você pode ver aqui, eu entrei no BTC, o Arthur entrou na Ripple, já está fazendo uma grana. Eu entrei na GIX também em short, Arthur também aqui na Ripple, o Carlos também entrou no BTC em short. Arthur, aqui tem a gente entrando, o Carlos, aqui é Bela Trader também, mesma operação. Agora eu vou explicar por que a gente estava de olho nessas operações de short, porque muita gente acaba vendo um movimento forte do BTC e acaba comprando o topo, né? E a gente sabia que essa área, a gente está marcado aqui como sell zone, porque é uma área de liquidação, uma área de liquidez, onde a gente acredita que o preço poderia ter uma reação, né? Então aqui eu estou no gráfico mensal, só para vocês verem que aqui era um fundo estrutural de uma consolidação que a gente teve em 2022, daquele fundo entre os 27 mil e os 32.500 dólares, né? Se a gente for no diário, então quando tem esse fundo estrutural e você vê depois um movimento forte onde tem um rompimento, né? Isso aqui é um fundo estrutural, a gente chama. Então ali, quando o preço chega nessa região, sempre tem alguma reação. Então vamos voltar aqui no diário, a gente vai ver que a gente já estava marcado essa área como uma sell zone, né? Então aqui a gente tinha um possível FR, que já estava anotado aqui, ó, tá vendo? Um possível FR, uns 26.500, porque era o topo de um movimento que teve no dia 14 de março, né, 2 dias atrás, 3 dias atrás. Então a gente sabia que poderia ter uma reação, porque quando muita gente acaba comprando e colocando stop aqui em cima. Então as pessoas que colocaram stop acima desse topo, porque fizeram essa venda, então quando o preço sobe, ativa os stops dessas pessoas e acaba acelerando, tá vendo? Então teve uma aceleração do preço aqui por causa dos stops que estavam localizados aqui, além de ser uma área de reação que a gente, como a gente falou para vocês aqui, ó, nessa consolidação dos 32 mil e 32.400 mais ou menos, né? Que ficou entre os dias 12 de maio de 2022 para ser rompido só em junho, 12 de junho de 2022. Então ficou um mês aqui o preço consolidando nessa região. E quando tem esse movimento de consolidação maior, né, de dias, são 30 dias de consolidação, se a gente não contar aqui, ó, que também aqui faz parte do preço, são mais de 30 dias, né? Esse fundo estrutural, a gente coloca esse fundo como fundo estrutural, porque se o preço rompe, tá vendo? Ó, há uma demanda muito forte de venda, né? Então o preço acaba rompendo com força e isso aqui fica uma estrutura, um fundo estrutural, a gente chama. Então o preço, se a gente for ver agora no presente, vamos voltar aqui para o dia de hoje. A gente tem aqui marcado, né, o nosso fundo estrutural, né, nos 26.650. Então o preço passou por esse fundo estrutural, subiu 1,42% e voltou porque teve as grandes instituições estão de olho nisso e acabam vendendo toda essa compra que eles fizeram aqui. Eles acabam vendendo aqui nessa área de distribuição, né? Então, por isso que a gente fala no grupo lá, a gente sempre orienta e fala, olha, evita comprar rompimento, porque, né, então,
Aqui a gente estava falando sobre... Aqui, ó, quebra de estrutura no 3 minutos, né? Depois eu vou explicar isso, mas... a gente estava falando que estava tendo muito volume no Futures, que não é hora de comprar nada, muito cuidado. A gente estava de olho nessa descorrelação do SP500, que o SP500 estava caindo. E aqui a gente não tinha tido uma estrutura, uma quebra de estrutura no 3 minutos. Daí aqui, ó, por volta das 8 da manhã, eu avisei que a gente estava tendo uma quebra de estrutura no 3 minutos, que corresponde a essa quebra de estrutura aqui. Ó. Vou te mostrar para vocês o que é uma quebra de estrutura. Então a gente estava, o que a gente vê, né? A gente estava numa área de venda, né? Como a gente mostrou para vocês. E daí a gente fica de olho numa quebra de estrutura. O que é uma quebra de estrutura, né? A estrutura, geralmente, a gente fica de olho em topos e fundos ascendentes, tá vendo? Fundo, topo ascendente. Perdeu esse fundo? Não perdeu. Então a gente não faz nada. Fez outro topo maior, fundo mais alto. Fez outro topo, outro fundo. Esse fundo foi rompido por esse fundo? Não. Então não aconteceu nada. Fez um topo mais alto aqui de novo. Mas aqui teve a quebra de estrutura, tá vendo? Quando acontece esse movimento aqui, ó, tá vendo? Aqui, esse fundo foi mais alto que esse, né? Fez um topo aqui de novo. Um fundo mais alto que esse fundo. E esse fundo aqui levou o preço para o topo, certo? E aqui está o topo. Esse é o topo. E a gente fica de olho que se quebrasse essa estrutura aqui, tá vendo? Quando caiu, a gente perdeu o fundo. Daí a gente já liga um alerta, fala, opa, aqui pode ser que tenha uma operação. E daí o movimento continua, quebra o outro fundo, olha. Perdeu mais esse fundo aqui, olha. Essas velas aqui quebraram esse fundo, formou um fundo mais baixo do que esse, Então, o que a gente faz? A gente fica de olho para entrar na operação. Então, o que a gente faz? Traça o Fibonacci daqui do topo até o fundo, no 3 minutos, e nossas ordens ficam colocadas aqui em 0,5, 0,6, 0,8, 0,7, 0,83. Tem gente que até deixa aqui num rompimento falso e põe o stop aqui logo acima dos preços, né? Então, a pessoa que do nosso grupo conseguiu entrar nessa operação estava com stop aqui. Se colocasse todas as ordens, se pegasse todas as ordens, a gente ia ficar com o preço médio aqui no meio, ia ficar com stop aqui de 0,6, 0,83% de stop. Então é um risco-retorno bastante favorável, né? E é um risco favorável, quando o risco é favorável, tem um stop de 0,83 por um ganho de, a gente não sabe, pode ser que a gente comece a perder os fundos de novo aí no 4 horas, vamos colocar no 1 hora. Então, no 1 hora a gente já tem um topo aqui, né? Tem esse fundo, né? E a gente tem esse fundo aqui e esse fundo aqui numa hora. Então, se a gente começar a perder topos, perder os outros fundos e fazer topos mais baixos, imagina então, vamos apagar toda essa bagunça aqui. Vamos apagar. A gente agora ir para um gráfico mais, um time frame maior, para a gente entender onde que a gente quer sair da operação que a gente entrou em short. Apagou. Opa. Apagou. Então vamos lá. Então a gente tem esse topo aqui, em 30 minutos. E temos esse
fundo formado aqui. Se o preço, né, sempre tem uma retração. Se o preço vier aqui e formar um topo mais baixo do que esse, imagina que a gente vem aqui e faz um topo aqui na Fibo 66 ou na 0,5, né? Então, a gente faz um topo aqui, que é mais baixo que esse, e volta a perder o fundo aqui. Então, a gente vai estar começando uma correção num tempo um tempo maior, que é o 30 minutos. E no 3 minutos já aconteceu essa quebra de estrutura, daí a gente vai estar quebrando essa estrutura de alta no 30 minutos também. Então, quando acontece essa quebra de estrutura no 3 minutos, depois no 15, depois no 30, a gente já começa a colocar nossos alvos mais abaixo. Porque o que a gente tem numa hora? Numa hora a gente tem esse fundo aqui formado. Temos esse fundo formado, esses topos aqui, que ganharam velocidade quando foi rompido aqui. E tem esse fundo. Então, se a gente fizer esse movimento de baixa numa hora, perdendo esse fundo aqui, agora eu vou ficar de olho nesse fundo aqui, uns 26.100. Se fizer uma retração aqui, perder esse fundo, possivelmente a gente vai começar a fazer topos e fundos mais baixos. Tá vendo? E quando acontece isso, a probabilidade de voltar para dentro desse range para testar esse range é muito grande. Então, se a gente for testar esse range de novo, a gente pode consolidar aqui por um tempo para de novo ganhar liquidez no mercado, ganhar pessoas entrando em longs e shorts. E aqui a gente pode começar a sair uma grande parte da operação, do montante que a gente entrou na operação, a gente começa a sair e ficar com uma pequena parte da posição só, para ver o que o mercado vai fazer, se vai perder esse fundo de novo, né? Porque a gente nunca sabe onde o preço vai. Então, pode ser que a gente tenha um movimento forte de retração de todo esse movimento, né? Então, o que a gente tem que ficar de olho? A gente pode traçar uma Fibo aqui, numa hora. A gente pode ficar de olho aqui na retração, que é o reteste dos ranges, aqui desse range grande. Esse range a gente está desde o dia 13 de março. Então, a gente pode ser que aconteça um movimento mais forte aqui de correção, a gente não sabe. A gente tem que ficar acompanhando o mercado, porque o BTC sempre esteve correlacionado com esse P500. Então, pela situação dos bancos aqui dos Estados Unidos e das empresas de startup, que vou começar até a acompanhar a Nasdaq também, que são empresas de tecnologia, a bolsa da tecnologia daqui dos Estados Unidos. Então, se essas empresas, tá vendo, estão caindo 0,9%, a Nasdaq, e o SP500 está caindo 1,15%, o BTC está subindo forte, pode ser que a gente comece a ter uma correção aqui no BTC, né? Por conta desses mercados aqui de estoque dos Estados Unidos. Então, se acontecer isso, a gente tem que ficar de olho para começar a realizar as nossas entradas em short nesses pontos aqui de liquidez, que a gente tem um ponto de liquidez aqui abaixo desse fundo aqui nos quase 24 mil dólares. Então aqui é um ponto de liquidez, porque se o preço... O que acontece, né? A gente pode estar formando um range grande aqui. A gente vai deixar assim. Então, aqui pode ter sido só um desvio desse range. Então, aqui fez um desvio, pode ser que o preço volte para dentro do range e venha captar liquidez embaixo, abaixo do range, que é nos 23.850, 23.890.
Então, esse range aqui pode dar suporte agora, né? A gente não sabe, a gente não está sugerindo que o preço vai fazer isso, mas pode ser que faça. Porque a gente tem que estar sempre aberto a qualquer direção que o preço possa ir, a gente tem que estar com a estratégia já montada. Então, eu ficaria de olho no teste desse fundo, desse range aqui, que pode ser que está sendo formado agora. Vou colocar aqui uma linha de horizontal. Eu vou colocar aqui como possível FR. E daí já fica montado o meu gráfico aqui. 23.932. Daí a gente tem um micro range aqui, que eu não sei se vai dar suporte para o preço. Tá? Então, primeiro lugar de realização e recompra do ativo, eu ficaria de olho aqui nesse lugar, nesse preço, 23.932. Daí a gente tem esse micro range aqui no meio dessa subida forte que a gente teve. Teve esse micro range aqui, que é uma zona de liquidez também. E a gente tem isso é o que mais me atrai. Esse range aqui. Esse range nos 19.000, porque aqui eu vi no ExoCharts que teve muita gente shortando o mercado. O que aconteceu aqui? Teve esse range formado, quando perdeu esse fundo, muita gente foi liquidada aqui, shortados, né? Os longs foram liquidados aqui. E muita gente ficou com medo e acabou vendendo o ativo aqui. Quando o preço voltou, muita gente shortou esse movimento. Então, os grandes players, aí, as baleias, jogaram o preço para cima e foram liquidando essas pessoas que tiveram essa posição de short aberta aqui no fundo, né? Que a gente fala que nunca se abre uma posição de short no fundo, por causa do squeeze de short que tem para cima depois, né? Então, eu ficaria de olho nessa primeira parte aqui do gráfico, que é uma área de liquidação. Então, aqui eu ficaria de olho, zona de liquidez. Aqui também tem uma zona de liquidez. Vamos duplicar isso aqui, que é logo abaixo do... E para mim, a maior oportunidade, se o BTC vier, vai ser aqui. A gente tem um suporte muito forte aqui. Aqui eu vou colocar até como... Vou colocar como buy zone. Buy zone. Buy zone principal. E aqui eu acho que quando o preço, se o preço dessa oportunidade de voltar tudo isso, que eu sei que é uma pernada muito forte, né? A gente já está lá nos 26,5, mas a gente não pode duvidar do mercado. Então eu vou deixar marcada essa área. Eu acho que até um pouco abaixo aqui disso aqui, porque pode ser uma captação de liquidez aqui forte. Vou marcar duas áreas aqui, essa buy zone e uma captação de liquidez logo abaixo aqui. Então é uma buy zone extensa de 20.100 até 19.400. Então eu sei que parece impossível o preço chegar aqui agora, né? Porque a gente teve essa alta muito forte de mais de, vamos ver aqui, 37% de alta. Daí todo mundo fica impossível voltar o preço aqui. Mas eu vou deixar marcado no meu gráfico. E se o preço vier aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Ok? Então é isso, pessoal.
Espero que tenha ajudado por essa análise e o motivo das entradas que a gente fez baseado no passado do BTC, ok? Valeu, um forte abraço para todos. Eu vou postar isso daqui depois no nosso canal. Um abraço, tchau.